Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E depois de algum tempo sem postar vídeos, eu estou de volta. Dei essa sumida por questões pessoais, pessoal. Tive que resolver aqui alguns problemas, mas já tá tudo certo. O canal vai voltar aqui às suas atividades comuns do dia a dia. Os vídeos aí toda semana, de 2 a 3 vídeos por semana, aí sempre aí pelo horário das 7 da noite, certo? E hoje trazendo aqui o tema que vocês tanto me pediram aí no grupo, me pediram no Instagram, nos comentários, que é clãs vampíricos. Vou falar aqui hoje sobre os 3 clãs mais conhecidos e os principais aí no nosso mundo. Antes de mais nada, peço que você deixe seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa aí o joinha para estar aumentando aí o engajamento, essa corrente aí no nosso canal. E primeiramente também quero agradecer a vocês porque o canal chegou nos 200 inscritos. Rapaz, olha aí o narrador aí crescendo cada vez mais graças a vocês. Então fica aqui a minha gratidão a todos vocês. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, clãs vampíricos. Antes de me aprofundar um pouco no assunto, pessoal, quero esclarecer algumas coisas para vocês a respeito desse assunto. Primeiramente que para você fazer parte de um clã vampírico, você tem que ser um vampiro. Narrador, isso é óbvio. Eu sei, mas tem gente que não entende isso. Segundo passo, não existe clãs vampíricos com participação humana. Como assim? Não existe agregados não humanos nos clãs. Muita gente às vezes me pergunta aqui nos comentários se pode conhecer, se pode visitar. Narrador, me passa o endereço do clã. Pessoal, eu nunca vou fazer uma coisa dessas. Não posso fazer isso. É totalmente proibido. Eu já quebro as regras do meio sobrenatural falando essas coisas aqui. Eu não vou passar interesse. Eu estar me colocando o meu na reta. Então não vai rolar. Terceiro ponto. Uma vez que você é transformado, que você é agregado em vampiro, automaticamente você faz parte de algum clã. Não há como você não fazer, certo? A partir do momento que todos os vampiros descendem da mesma linhagem, né, do mesmo criador, essa linhagem foi dividida em clãs. Então você automaticamente vai pertencer a algum deles, querendo você ou não, já que o seu criador pertence também. Então é meio que algo inevitável, não tem como fugir disso, certo? Esclarecendo esses pontos, vamos aqui, né, ao grosso do vídeo. Bom, primeiramente, o primeiro clã que eu vou comentar aqui para vocês, falar um pouco, é o clã Brasov. O clã Brasov, ele descende originalmente da Romênia, certo? E eles descendem da linhagem de Vlad Tepes, que eu já mencionei aqui no canal, uma das 3 linhagens. O clã Brasov, ele é composto de pessoas, no caso, de descendência europeia, a maioria é europeia, e geralmente os agregados são daquele país. Há alguns agregados que não são, né, pertencentes àquela região, mas são muito raros. Eles buscam geralmente pessoas daquela região, pessoas com alguns traços um pouco que lembrem mais essa questão da Idade Média, pessoas de olhos claros, brancas, enfim, esse perfil geralmente é o que eles buscam. Pessoas jovens, entre na casa dos seus 18 até os seus 30 anos de idade no máximo, né? Acima dessa idade eles geralmente não agregam. Algumas características desse clã, dos membros desse clã. Como eu já mencionei aqui no começo, todos geralmente têm traços europeus, né? Dominam mais de 2 ou 3 idiomas, na maioria das vezes dominam 4 ou até mais. Geralmente gostam de fumar, né? Isso não é uma regra, mas geralmente eles gostam de ser vistos com cigarro, eles gostam de ter esse hábito. São extremamente inteligentes, altamente cultos, isso é uma característica muito forte desse clã. E também são extremamente sensuais. Aí, uma curiosidade para vocês: os membros desse clã têm uma sensualidade, um charme muito além do comum.
muito além dos outros vampiros, né? Para você ter uma ideia. Então fica aí o traço desse clã para vocês. Geralmente esse clã eles utilizam um brasão que lembra bastante o rosto de César, né? O brasão aí do rosto de César nas suas transcrições, dentro dos seus templos, nas moradias dos membros desses clãs, eles costumam utilizar essa simbologia, ok? Segundo clã, os A7K. Os A7K. Geralmente tem alguns vídeos aqui na internet falando sobre os A7K, sobre os ascetianos, e alguns são muito bons aí. Mas o que vocês têm que saber a respeito deles? Eles são conhecidos como as serpentes do deserto, ou seja, as cobras, pois eles são clãs que descendem do Oriente Médio, né? Eles geralmente habitam naquele local. Alguns membros do A7K vivem sim em outros países, até mesmo aqui no Brasil, tenho conhecimento de alguns membros, mas em algum momento eles acabam se mudando ou passam um pouco tempo e voltam. Esse clã, né, no caso dos A7K, que são conhecidos como as serpentes do deserto, as cobras do deserto, referente à cobranagem, né, fazendo uma referência aí à cobranagem, eles são altamente sedutores também, mas são muito violentos. Esse clã é conhecido principalmente pela característica de tortura. Eles gostam de torturar aqueles que eles capturam, principalmente os humanos que eles utilizam como fonte de alimento. Eles também se dividem, nem sempre se alimentam só de sangue, gostam também de sugar energia, mas principalmente de torturar as vítimas antes de matá-los. Eles têm essa característica. Esse clã, eles são descendentes aí direto de Caim, né, da linhagem de Caim, por isso eles carregam essas características, principalmente da violência e da força. São muito fortes fisicamente, mais fortes inclusive que os da linhagem de Vlad, do clã Brasov, que eu mencionei anteriormente. E esse clã, eles são muito organizados, eles gostam muito de festas, gostam muito de se reunir, principalmente na lua cheia, né? Essa é uma característica desse clã. Mas eles gostam de caçar, suas atividades de caça são geralmente feitas na lua nova, mas na lua cheia eles gostam de se reunir. E eles são conhecidos também por a sua simbologia pela cruz de Malta. Eles gostam muito de utilizar a cruz de Malta ou então o olho que tudo vê nos seus templos, nas suas vestes, nas suas roupas, principalmente nas suas moradias. É costumeiro ver os membros deste clã utilizando essa simbologia em anéis, cordões, brincos, enfim. Geralmente as mulheres desse clã elas utilizam aí cordões com essa simbologia, tatuagens também, para ficar bem característico essa descendência, certo? Então essas aí são algumas curiosidades dos A7Ks. E o terceiro e último clã que eu vou mencionar, que por incrível que pareça não é ficção, é o clã Volturi, certo? Eu sei que naquele filme maravilhoso chamado Crepúsculo tem um clã chamado Volturi, mas não tem nada a ver com aquilo ali, pessoal. Aquele clã lá é outra coisa. O clã Volturi, o clã verdadeiro, original, eles são descendentes aí da linhagem de Caim também, né? Eles descendem de Caim. Nossa, narrador, pensei que eles fossem descendentes de Judas. Não, não são descendentes de Caim também. Os da linhagem de Judas são alguns outros que eu vou falar em um próximo vídeo, certo? O clã Volturi são conhecidos como os abutres também. São os abutres. Por que eles são conhecidos desta maneira? Porque, primeiramente, eles são muito selvagens e são muito unidos. É quase uma seita, né? Um clã muito fechado. Você não consegue ter acesso às informações desse clã, a não ser que você faça parte dele, certo? Os membros geralmente atacam em grupo e quando eles cercam alguém, eles gostam de fazer brincadeiras, jogos com aquela presa, com aquela pessoa antes de definir o seu destino, tanto para agregar quanto para sugar. São conhecidos também por uma veia muito forte de sedução, gostam de seduzir as vítimas, de coabitar com elas antes de
fazer qualquer coisa, de sugar-lhes o sangue, ou então a energia, ou gostam também de colocar a presença de alguns insetos, principalmente aranhas, escorpiões, na casa dessas pessoas. Então, uma característica interessante que esse clã utiliza, geralmente quando eles querem atormentar alguém, eles colocam aranhas, e quando eles querem agregar, colocam escorpiões. Então, é uma característica muito interessante. Geralmente as mulheres desse clã, algumas mulheres que fazem parte desse clã, raspam a cabeça. Eles têm esse costume de raspar a cabeça para mostrar imponência. Ou seja, são conhecidas como mulheres cobra, certo? As mulheres que fazem parte desse clã. Lembra muito algumas características dos A7K, mas são clãs diferentes. E a sua simbologia nada mais é do que um abutre muito grande, gigantesco, quase pré-histórico, desenhado em todas as suas esculturas, templos, cordões, joias, moradias, roupas. Eles usam essa simbologia nas redes sociais, enfim. Você quer reconhecer um Volturi, você vê, a primeira coisa que você vai ver é um abutre desenhado na sua roupa, na sua rede social. E um outro fato interessante, todos eles costumam ter um olhar muito penetrante. Eles te prendem com o olhar e gostam de fazer todo tipo de orgia antes de te sugar ou te matar, né? Então vai depender aí da sua sorte ou do seu azar. Pessoal, não é fácil não. Enfim, dito isso, esses três clãs são os principais, são os mais conhecidos do meio vampírico, não são os maiores clãs, certo? Mas são os mais conhecidos e os que têm uma influência maior, que são mais ativos em redes sociais, tirando os A7K, que não são muito, mas o Brasov e os Volturi são bastante. E ainda mais na era de hoje, com as redes sociais bombando, eles estão presentes sim, observando todo mundo. Então, geralmente você pode sim conversar com um membro desses clãs, pode encontrar com eles na rua e nem perceber que eles são membros que são vampiros, enfim, a não ser que você preste atenção nessas características que eu citei agora. Então, enfim, pessoal, esse é o vídeo falando sobre os clãs, os três clãs, né, um dos três clãs principais aí que vocês estavam me pedindo. Futuramente vou falar de mais alguns outros para vocês, não se preocupem, certo? E, enfim, agradeço demais pela presença de todos. Espero que vocês fiquem mantenham esse engajamento que me anima bastante a continuar criando esses vídeos. Sou grato aí pela interação, pelos comentários, vocês são demais. E enfim, lembrando que quem quiser participar do grupo do WhatsApp, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Lá a gente discute, você pode deixar sua dúvida, você tem um contato mais próximo comigo. Deixo também o link do meu Instagram, do blog, do Facebook, caso você deseje acompanhar o narrador também nas outras redes sociais. E a gente também tem aí o canal no Telegram, que foi criado aí pelo nosso inscrito Kevin. Então, o narrador está em todos os lugares, certo? Enfim, pessoal, com essas palavras românticas que eu vos deixo agora, tenham uma boa noite a todos e até breve, meus pequenos.